Dando sequência aos trabalhos, gostaríamos de chamar agora ao palco para o painel de empreendedorismo Marciano Testa, founder e CEO do Agibank. Com sólida formação em ciências econômicas e especialização na área financeira, Marciano Testa é um empreendedor por essência. Há 19 anos, fundou a startup que deu origem ao conglomerado financeiro, hoje liderado pelo Agibank, o maior banco de controle privado do sul do Brasil. A mediação deste painel será de Pierre Mattei, sócio fundador da Monte Bravo. Muito bom dia a todos. Prazer enorme estar aqui hoje. Marciano, muito obrigado pela tua presença. É um prazer enorme poder te receber. Seja bem-vindo ao MB Experience. Como a Luana comentou, o Agibank já é o maior banco de controle privado do sul do país. Até você estava me atualizando agora ali, já chegando a marca incrível aí de 1,5 milhão, né, de clientes, com presença física em mais de 600 cidades diferentes do Brasil inteiro. Quem olha esses números todos talvez não tenha ideia de como que foi começar isso, né? Então, queria começar te perguntando como é que foi começar. A empresa começou contigo ofertando crédito pessoal de porta em porta, né? Como é que foi começar essa jornada incrível aí, Marciano? Obrigado, Pierre. Obrigado, Portela, pelo convite a participar desse evento grandioso aqui da MB. Tenho um carinho especial e fico muito alegre em ver teu crescimento aqui, né? Tivemos uma experiência de trabalho juntos. E, bem, respondendo essa pergunta, é muito difícil. O início, lá atrás, quando eu fundei essa startup, era um momento diferente de como é hoje. Hoje tem muito capital de risco disponível. É cool você ter uma startup, você consegue atrair bons talentos para trabalhar com você. E naquela época era uma pequena empresa e muito difícil, muito duro. E isso fez a gente ter uma característica que é, desde o início, tornar o negócio super rentável para que ele pudesse ter capacidade de se autofinanciar sem ter a necessidade de venda de equity. Então, foi assim que eu comecei, como um modelo de distribuição de crédito porta a porta. Com a chegada da internet em 2000, transformei isso num marketplace que fazia o matching entre clientes, pessoa física e oferta de bancos que tinham produto consignado, cartão de crédito, enfim, produtos de crédito a pessoas. Essa plataforma cresceu, virou o maior dealer do Brasil de crédito consignado. Despertou o interesse lá do Bradesco em a gente fechar, então, um deal de exclusividade dessa plataforma. Isso foi em 2010. Né? Esse deal me deu capital suficiente para montar uma operação financeira, então uma CFI, né, uma operação de crédito. Naquele momento, as autorizações do Banco Central eram muito mais difíceis e complexas do que são hoje. Era um momento onde o Banco Central não estava prospectando novas instituições, era um momento de consolidação, diferente do momento que nós vemos hoje, onde o regulador ele incentiva a desconcentração. E então foi um momento bem difícil, uma época difícil. Mas abri então essa financeira, que era uma fintech que operava riscos diversos que os grandes bancos não operavam no Brasil. Então vi uma lacuna aí específica para atuarmos, né, além daquela operação que nós tínhamos com o Bradesco. Essa operação cresceu em 2016. Então, a partir até de uma ideia de criar uma plataforma de payments, nós fomos a primeira plataforma de pagamento por QR Code do Brasil. Essa ideia eu tive lá em 2013, e em 2013 parece que faz pouco tempo, mas não tinha, para vocês terem ideia, um engenheiro iOS disponível, o Android, para desenvolver apps, e como tem hoje. Então a gente teve que buscar isso fora, essa tecnologia, para começar a desenvolver essa plataforma, sem ter ido para a China se inspirar, que inclusive estou indo sexta-feira para lá, porque na China, não sei se vocês sabem, os pagamentos todos hoje ocorrem via QR Code, lá eles deram bypass no pagamento via cartão de crédito. Então nós conseguimos lançar isso em 2016 e precisava de uma plataforma de conta para operar isso, para ficar compliance, né, com regulação.
Então, nós compramos um banco em 2016, um banco completo. E aí, em cima dessa plataforma, desse banco, nós montamos então o Agibank Pay, que hoje está presente em mais de 2 milhões de estabelecimentos que você pode pagar com o celular sem o cartão de crédito. E além disso, uma oferta de banco completa. E aí nós começamos um processo de transformação para um modelo de banco de relacionamento que nós estamos desenvolvendo agora. Muito bom. Bom, hoje, Marciano, pegando esse tema de tecnologia, hoje não conheço nenhuma empresa que não esteja sedenta na busca por novas tecnologias, inovação, independente do seu setor de atuação, né? Falar disso hoje virou um tema bastante recorrente em qualquer empresa, mas quando a gente pensa isso lá em 2000, quando tu começou, não era nada óbvio, né? A que tu atribui, de onde que vem essa preocupação? A gente vê realmente a pegada do Agibank muito focada em tecnologia, né? Teve aquela questão até de utilizar o número de WhatsApp para ser o número da conta. Da onde que vem essa tua inquietude assim, em relação à tecnologia? A minha formação não é tecnologia, né? É economia, mas eu sou um autodidata, sempre fui em tech. O início do banco, lá naquela fintech, naquela plataforma, eu mesmo especificava os sistemas junto com um dev, que inclusive está até hoje lá no banco. Então, eu sempre tive muito interesse em conhecer e assim, meu nível de interesse não tem limites. Assim, eu busco, agora estou indo para a China de novo para me inspirar lá e ver o que está acontecendo no Vale do Silício. Então, acho que curiosidade é um skill, acho importante aí para os empreendedores, né, da atualidade. Então, acho que é interesse, assim, esse é o ponto. Muito bom. A gente tem visto o surgimento de novos bancos digitais, né? Os grandes bancos tentam até, de alguma forma, responder a isso. Alguns deles até se defendem lançando as suas próprias plataformas, suas próprias versões de bancos digitais. Só que quando a gente olha para os clientes, né, embora o número de usuários cresça a cada dia, a gente vê que a maioria deles ainda não utiliza o seu banco digital como banco de relacionamento. O porquê disso? Por que tu acha que isso não é uma realidade ainda? E qual estratégia ou estratégias, enfim, tu vem utilizando dentro do Agibank para mudar esse jogo? É uma observação bem colocada. Quando a gente olha o raio de atuação das fintechs, pegando até como exemplo a própria XP, a gente escolhe um dos segmentos ou um dos produtos, uma das áreas dos bancos para atacar. Então, a própria XP, ela ataca as áreas, né, do incumbent, dos bancos tradicionais, a área de investimentos. Ela está focada nisso. Daí, você consegue ter uma excelência em atendimento naquela área, mas daí para você tomar a decisão de usar essa plataforma como seu banking tradicional, aí a gente fala que é uma conversa mais embaixo, porque você precisa criar todos os aspectos, né? Canalidade, então você precisa ter um bom app, um bom internet bank, rede de atendimento, quando precisa de advisor, você precisa ter soluções de cash out, você precisa ter soluções de payment, insurance, e o portfólio completo para que o cliente seja realmente bancarizado com uma solução completa. Isso, os bancos, os incumbents, os 5 maiores do Brasil, eles demoraram 70, 80 anos para construir isso. Então, o que nós estamos fazendo é desafiando esses incumbents, escolhendo uma das áreas para atacar e, aos poucos, né, vai se criando então as soluções completas. A XP mesmo, né, teve agora autorização para ser banco, ela deve ir por esse caminho, mas é um processo de construção. No nosso caso, a estratégia, nós escolhemos um segmento muito específico, o qual nós somos relevantes agora. Eu acho que é pouco inteligente eu tentar usar o nosso capital para brigar de frente agora com Itaú, Bradesco, Santander e os capitais de risco que estão apostando em fintechs. Então, a gente viu onde um cliente ele escolhe o nosso banco para ser relevante, e é nesse cliente, é nessa proposta de valor que nós estamos apostando para que ele escolha a principalidade, né, que esse é o termo que a gente usa, e a chave disso é quando ele troca o salário, quando ele muda o salário para receber no nosso banco.
Então, hoje, dos nossos quase 1,5 milhão de clientes, nós temos já 250 mil clientes que recebem o seu salário no banco. E esse processo, durante o ano que vem, então vai acontecer um tombamento, porque nós viramos pagadores de salários agora nos leilões federais, enfim. Nós temos toda uma estratégia para que a gente tenha o cash flow do cliente conosco. E aí sim, quando ele tem o salário conosco, ele escolheu o banco para ser o principal. Então, acho que no médio e longo prazo, a tendência é que alguns... quem conseguir fazer, né, esse close looping, ter essa proposta completa, vai conseguir fazer com que o cliente escolha o banco para ser o seu banco principal. Ainda nesse ponto de relacionamento, a gente vê os bancos, todos os bancos, sem exceção, estão anunciando a redução do seu número de agências, né? E o Agibank anunciou que pretende dobrar esse número, acho que até 2023, e sair de 600 pontos de atendimento para 1.200, né? Ou seja, ter presença em todas as cidades com mais de 50 mil habitantes, né, no Brasil. Por que dessa estratégia? Isso vem em linha justamente com um movimento contrário aos bancos grandes, mas o objetivo é fortalecer essa questão do relacionamento? Sem dúvida, nós entendemos que a estratégia omnicanal, se tratando de Brasil, América Latina, e eu acho que vocês também são um exemplo disso, né? O advisor faz a diferença. Então, o cliente até pode ter uma experiência por canais digitais, abrir a conta pelo canal digital, mas o né, o cross-selling de produto e a penetração, quando você tem um advisor, uma explicação, enfim, um acompanhamento, ele é muito melhor e muito mais rentável. O CAC, né, o custo de aquisição desse cliente, ele é um pouco maior, porque você tem a rede, tem toda essa estrutura física, mas o LTV, né, o lifetime value do cliente, ele é muito maior, porque ele fica muito mais tempo, muito mais rentável, e ele, enfim, tem uma vantagem do cliente que faz o onboarding 100% digital. Então, a nossa estratégia é ser uma plataforma omnichannel, né? Nós, nessa primeira fase, que nós já aprovamos, nós vamos a 1.200 pontos, devemos depois chegar a 1.500 pontos, para cobrir algumas cidades menores. São pontos asset light, então essa é a nossa estratégia, não é uma agência pesada, com caixa, enfim, como as agências tradicionais. Na verdade, ela tem ali 3 consultores em média e um ATM, né, um autoatendimento para que ele possa fazer as soluções dele de cash out, etc. E também nós estamos desenvolvendo nessas lojas, vamos fazer uma primeira flagship aqui em Porto Alegre com um café. Então nós vamos ter ali uma experiência de café, Wi-Fi, e ele poder tirar dúvidas sobre produtos, etc., para que a gente também dissemine essa estratégia em algumas capitais. E hoje nós estamos em todas as cidades acima de 100 mil habitantes. Agora, nessa segunda fase, nós vamos em todas as cidades acima de 50 mil. E depois nós vamos fazendo um adensamento em algumas áreas que a gente entende estratégicas. Muito legal. E até sobre essa questão de expansão, em algumas entrevistas você já comentou até do sonho de expandir, da possibilidade, né, de expandir o banco não só no Brasil, mas inclusive internacionalmente, né? Sabendo que a gente tem uma concentração bancária muito grande no Brasil, né? A gente acabou de falar ali, 95%, por exemplo, de todos os recursos dos brasileiros ainda estão concentrados nos grandes bancos, né? Ou seja, isso significa uma oportunidade muito grande para empresas como as nossas. Por que olhar para outros países e como é que estão esses planos aí, por curiosidade? A gente está em plano de expandir, assim, nós inclusive temos já autorizado pelo Banco Central daqui, como pelo Fed americano, uma instituição financeira americana. Ela está em construção, a gente está usando como sede São Francisco e uma operação inicial de piloto na Flórida. Agora sim, sem dúvida, o Brasil ele tem uma concentração enorme, né? Nós somos os desafiantes desses 5 incumbents que tem aí essa concentração toda de ativos e passivos. A nossa ideia consiste em 2 estratégias. Primeiro, bem apresentado aqui pela Prudential, a gente acredita muito, né, nesses 2 pilares que sustentam a nossa tese. O movimento demográfico, então a gente tem um envelhecimento muito rápido da população, que a gente vê ali pelos gráficos, né, a gente também tem esse dado lá. Nós fizemos um estudo, né, usando uma tábua de mortalidade até 2030, nós vamos ter aí uma França dentro do Brasil de pessoas acima de 50 anos.
Então, a gente quer concentrar propostas de valor nessas pessoas. E a outra tese é que a disrupção tecnológica, principalmente pela a inteligência artificial e automação dos processos não complexos, vai disruptar muita mão de obra, muito emprego. Então, quando a gente vê hoje, já existe, né, uma renda mínima acontecendo, né, a gente acredita, é um tema, não sei se vocês estão familiarizados, que é Universal Basic Income. Isso está sendo discutido globalmente, né, por essas razões. Essa concentração tecnológica das big techs ou de empresas que tenham capacidade de investir em tecnologia vão automatizar os processos, vão concentrar riqueza nessas empresas, e nós vamos ter, né, cito aqui, por exemplo, um tipo de empresa que está sendo disruptada, que é o call center. Né? O nosso call center, há um ano atrás, um ano e meio atrás, ele tinha 1.200 pessoas para atender metade dos clientes que nós tínhamos. Hoje nós temos 500 pessoas para atender o dobro de clientes que nós tínhamos por conta da robotização e da inteligência artificial que ajuda nesse atendimento. Essas pessoas com uma atividade de baixa complexidade e dependendo da idade que ela está, talvez tenha uma dificuldade de se recolocar no mercado de trabalho. Então, essa renda, esse fluxo de caixa de renda mínima, ele vai acontecer. No Brasil, ele tem outros nomes. O próprio Paulo Guedes ele fala em separar a previdência da capitalização do que assistencialismo, porque ali dentro, gente, tem muita renda mínima garantida. Né? Pessoas que declaram pobreza, o LOAS, enfim. Mas qual que é o tema? Eu entendo que... Por que a gente quer ir para os Estados Unidos? Porque ali está mais avançado esse processo. Né? Então, pessoas que recebam lá $1.000 por mês, né, para não trabalhar, ou porque não conseguem mais trabalhar. Isso é um risco soberano, porque esse fluxo vem do governo, né, e a gente quer ter uma proposta de valor inicial para esse cliente, porque o grande banco não está olhando ele. Então, essa é a nossa tese de investimento para ir para o mercado americano e quiçá outros mercados. A gente está começando esse piloto lá. Então, tem uma oportunidade que faz todo sentido. Muito bom. E aí, aproveitando isso, com certeza, para todos esses planos se tornarem viáveis, é natural a necessidade de capital. Em 2018, né, no ano passado, o Agibank fez um ensaio de abrir capital no mercado brasileiro, acabou não concluindo. O IPO está nos planos, não está? Como é que está um pouco disso? Desse processo estratégico de formatação do banco, por ele dando resultado, a gente, no passado, nunca teve essa necessidade de capital. Como a gente vê agora um capital de risco muito forte, disposto a perder dinheiro por muito tempo, então a gente vê claramente esse movimento em algumas fintechs que provavelmente darão prejuízo por décadas, e o capital está setado para isso, ou seja, o capital está trabalhando com esse objetivo. Eu entendo que chegou a hora de a gente fazer um movimento de fortificação para poder, inclusive, se posicionar e defender a nossa posição. O ano passado a gente estava com um processo super hot, né? A história muito bem encaixada, muito bem contada. A gente teve a infelicidade de cair numa janela de correção de mercado, tanto aqui como lá fora. A gente teve aí os mercados, naquela greve dos caminhoneiros, corrigir 25%, 30%, né, nos bancos aqui. E lá fora uma correção, principalmente de tech, o que viabilizou ali a oferta naquele momento. A gente está agora ensaiando e trabalhando, talvez, para 2020 ou 2021. A gente está avaliando aí qual vai ser o melhor momento. Muito bom. Marciano, eu queria explorar um pouquinho contigo agora, o teu lado empreendedor, né? Há 10 anos atrás eu tive a oportunidade de trabalhar contigo num projeto que, embora tenha durado pouco, me trouxe ensinamentos que eu carrego até hoje, né? E duas características tuas me marcaram muito. Uma delas é o foco e outro realmente é uma dedicação, diria que incondicional ao negócio, né? Que outras características, né, tu acha importante na vida do empreendedor, do executivo? E até colocando uma outra pergunta, hoje, ao contratar uma pessoa, né, o que tu busca? Que características tu procura encontrar quando tu atrai um profissional para o Agibank? Hoje ficou mais fácil, né, do que aquela época. Mas, realmente,
Eu acredito que a disciplina continua sendo, né, fundamental, mas um skill que eu acho fundamental assim, para qualquer empreendedor desse novo complexo mundo que a gente vive é a resiliência. Quem não tiver resiliência para se autodestruir e se recompor a cada ciclo aí de 5 anos ou menos nas próximas décadas, terá talvez pouca chance de sobrevivência. Então, muita resiliência e capacidade de coordenar times complexos, com ideias diversas, né, porque a diversidade está aí, né, você trabalhar com millennials e executivos mais velhos é complexo, para coordenar eles num processo de execução, num tema de execução. Hoje, eu vi isso muito claro lá na Singularity, né, que foi debatido imensamente, onde fica muita gente hoje conceituando, fazendo eventos, videozinhos, mas assim, o que vale hoje e tem muito valor, que é o caso de vocês, XP também, um grande exemplo, é a execução. Né? Quem consegue, de fato, entregar o que está planejando. Então, coordenar esses times para a execução eu acho que é um skill importante. E para atrair, o que a gente busca é realmente pessoas que tenham capacidade de lidar com essas variáveis todas, boa capacidade de entrega e disciplina e que tenha aderência aos nossos valores. Muito bom. Você comentou até sobre a questão da atração dos jovens millennials, né? Hoje, dentro do Agibank, você tem lá desde executivos seniors de empresas tradicionais, de grandes bancos, até esses jovens, né? O que tu teve que aprender e desaprender ao longo do tempo para conseguir equilibrar, né, as diferenças sem pôr em risco a cultura da tua empresa? Primeiro, aprender a trabalhar de tênis. O Marciano que eu conhecia era só terno e gravata, gente. Então, acho que teve ali um processo de mudança cultural muito grande. Eu tinha uma escola muito alinhado com o Bradesco, por ter tido um negócio com eles, então era um negócio mais fechado, enfim. A gente teve que rever toda essa questão cultural e principalmente, Pierre, poder aprender a lidar com a ideia diversa. Assim. Eu acho que esses jovens hoje eles não têm, assim, batem na tua porta e largam a ideia ali, eles não têm aquele respeito hierárquico como se tinha no passado, e aprender a lidar com isso e saber respeitar isso também, para que você consiga explorar o melhor, eu acho que é a grande característica. E muita humildade para ter a certeza, assim, ter a única certeza que a gente tem é que a gente não sabe o futuro. Então, estar apto, aberto a esses jovens também trazerem aí as novidades é muito importante nesse novo mundo VUCA. Muito bom. Tem uma frase que eu gosto muito, que é: todo mundo tem um plano até tomar um soco na cara. Essa frase ela é do Mike Tyson, mas se aplica muito aí ao mundo dos negócios. Qual dentro dos vários socos na cara que tu deve ter tomado que mais te marcou? Que mais te trouxe ensinamentos, vamos dizer assim? São muitos, assim. Nessa jornada empreendedora, a gente não tem um processo. Quando a gente consegue mostrar, né, assim como vocês mostraram aqui os números, os crescimentos, mas a gente sabe como tem altos e baixos nesse processo. Eu acho, usando aqui um exemplo recente, dentre vários, foi o processo do IPO. Tinha um aprendizado ali, e talvez eu podia ter avaliado melhor alguns aspectos e que acabaram gerando aí um risco de ter que adiar esse processo se eu tivesse tomado alguns cuidados. Então, isso serviu como aprendizado, a gente volta para a prancheta, refaz e trabalha duro para fazer essa nova entrega em algum outro momento. Então, a vida empreendedora ela é cheia de aprendizados. Acho que tomar risco é essencial. Se a gente não tomar os riscos e tentar, também a gente não vai aprender. E o importante é aprender rápido, né, para não cometer o mesmo erro de novo. Muito bom. E o que tira o teu sono hoje? Eu acho que o país tem uma estabilidade
eu vejo claramente hoje não sei se vocês acompanham, mas hoje nós temos, dos 200 milhões de habitantes, apenas 39 milhões de pessoas são seletistas. Então, quando a gente vê esse processo todo de crescimento, fintechs, bancos, todo mundo querendo pegar seu espaço, assim, a gente vê um modelo econômico assim não crescendo. E o PIB decresceu na última década. Então, acho que isso preocupa um pouco. Se não voltar um crescimento econômico e uma distribuição de renda, crescimento de renda per capita, eu acho muito difícil todos esses players conseguirem crescer em ativos, né? Tem um outro tema que é a provocação, né, dessas fintechs, desse capital de risco que está entrando para trabalhar com prejuízo, que também pressiona nós e todos os bancos a melhorar as nossas eficiências, né, cobrar menos dos clientes, tirar tarifas. E eu tive que fazer um processo, uma mudança cultural muito forte, que um dos principais pilares do Agibank sempre foi resultado. E hoje, inclusive, para atrair esses jovens e tudo mais, se a gente não tiver um propósito muito claro e o cliente não for o centro do negócio, fica muito difícil a gente sustentar isso. Então, também foi uma guinada muito grande, uma decisão de coragem, que a gente está, inclusive, nesse processo de inflexão, que é, por exemplo, reduzir nossas taxas, parar de cobrar tarifas, né? O banco, neste ano, está fazendo uma redução de 40% nas taxas de juros. Isso demonstra claramente abrindo mão de resultado, mas a gente vê uma perenidade muito maior, principalmente abrindo o nosso addressable market. Então, o que preocupa é não ter crescimento econômico e renda per capita para que toda essa população consiga ser atendida, porque é muita oferta. Então, a gente se concentra em ter um negócio sustentável, que eu não sei se todas essas fintechs têm. Então, isso preocupa um pouco. E ainda, explorando o teu lado aqui empreendedor, a gente sabe que olhando para trás tudo faz sentido, né? Aquele comentar jogo jogado é fácil. Mas se tu pudesse, né, voltar no tempo e te dar um conselho, que conselho que seria esse? Marciano lá, 10, 20 anos atrás. Ter aberto em 2010, 2011, tinha a possibilidade de ter expandido muito mais rápido a nossa rede, e hoje já podia ter passado mais de 1.000 pontos, e teria feito. Ali foi uma decisão de apostar mais forte no digital e expandir com mais parcimônia. Hoje eu teria apostado e teria feito essa expansão. Hoje nós estaríamos num outro nível, porque, de novo, o advisor faz a diferença. Então, acho que isso eu teria feito. Muito bom. Há pouco tu falou sobre o Brasil. Queria, antes da gente abrir para perguntas aqui do pessoal, queria entender um pouquinho qual que é a tua visão para o futuro do Brasil. Tu acha que a gente tem chances de dar certo de verdade? O que está faltando? O que seria importante para isso? Eu acredito que sim, no Brasil e no Rio Grande do Sul. Quando a gente vê o governo, acho que ele está endereçando, apesar de que não tem uma coordenação clara ali, está tentando endereçar as reformas que a gente precisa, porque é um tema de reformas, né? O Brasil e o Rio Grande do Sul precisa ser reformado. Inclusive, não sei se você sabe, o nosso governador acabou de enviar na semana passada para a nossa Assembleia aqui um pacote de reformas, né, onde nós vamos economizar 25 bilhões nos próximos 10 anos, que é super importante para o nosso Estado conseguir ficar de pé. Assim como a Prefeitura, né, teve êxito nessas reformas, principalmente nos aumentos automáticos, nos servidores, pelo envelhecimento, principalmente dos servidores, nós teríamos um rombo na Prefeitura igual que tem no Estado nos próximos 10 anos. Hoje o Estado está assim, numa situação de calamidade. Então é muito importante o apoio de todos na sociedade. Por quê? Porque o corporativismo está lá defendendo, né, os sindicatos, etc., estão defendendo lá os seus interesses, que para não passar essas reformas, que são muito importantes para nós que operamos aqui nesse Estado, que temos a nossa plataforma aqui, apesar, né, da nossa operação, 7% da nossa receita hoje vem aqui do Rio Grande do Sul, mas o headquarter está aqui, então a gente precisa que esse Estado esteja sadio. Até fazer uma pergunta, só para finalizar. Com o crescimento das empresas, muitas vezes é natural elas mudarem, tomarem uma decisão de mudarem o seu berço, né, de nascimento e irem para, muitas vezes,
outras praças, e quando a gente fala do mercado financeiro, naturalmente, a praça mais óbvia seria São Paulo. Por que dessa tua decisão de manter, né, o headquarter do Agibank aqui no Rio Grande do Sul? São Paulo, sem dúvida, tem a concentração do mercado financeiro, e aqui tem uma decisão estratégica de ficar com o headquarter aqui. Não vou falar, porque senão todos virão para cá, mas, na verdade, gente, o Rio Grande do Sul, nós temos aqui um capital humano, principalmente em tech, diferenciado. Eu rodei, parte desse mundo todo, e não sei se vocês sabem, nós somos um dos maiores exportadores de dev do mundo. Nós temos um laboratório dentro do Tecnopuc, que é o único laboratório da Apple para formar engenheiros iOS da América fora dos Estados Unidos, né? Então, isso tem muito valor. Eu mesmo estou, né, liderando, ajudando aí a construir um projeto que se chama Instituto Caldeira. Não sei se vocês sabem. A família Renner doou a antiga instalação lá das fábricas Renner e o complexo do Shopping DC. Nós estamos falando lá de 50 mil metros quadrados, né? Não é uma doação, na verdade ela fez uma concessão para o Instituto por 20 anos. E lá nós conseguimos juntar as maiores empresas do Rio Grande do Sul. São 39 empresas fundadoras, todas as maiores empresas que vocês conhecem daqui, Gerdau, Tramontina, Grandene, nossa, faltou Monte Bravo ali, hein? Monte Bravo, está convidado. Todas elas fizeram nós arrecadamos lá um valor de doação para montar esse ecossistema de inovação. Na verdade, isso tudo é uma derivada do Pacto Alegre, que está sendo patrocinado pelo governador e pelo prefeito, e nós estamos construindo esse braço, que é o braço concreto dessa ideia, que é o Instituto Caldeira. Lá vão ter mais de 100 startups, num primeiro momento, de todos os tipos, fintechs, agrotech, insurance tech, enfim, todas elas. E todas as grandes empresas poderão ter um lab, né, para fazer esse match, esse é o grande ponto de inovação, né, das grandes empresas, é saber lidar com a startup e lançar os seus desafios para que elas ajudem a fazer o processo de inovação nas empresas. E, além disso, a gente, né, vai ser aqui o braço estratégico, né, vai ser um pilar do InovaBra, que é o berço lá, o ecossistema de inovação do Bradesco. E, além disso, nós fechamos várias parcerias. Uma delas é desenvolver educação, né, esses skills do futuro, Big Data, Analytics, certificações de data. Por exemplo, a Amazon fechou uma parceria conosco, né, ela vai dar essa certificação, vai ter essa certificação lá, em parceria com as 3 universidades. Então, a gente quer, de fato, continuar dando a possibilidade desses jovens que se formam ou têm aspiração para a tecnologia possam continuar empreendendo aqui no Estado. Então, procurem saber também desse projeto. É um projeto que vai transformar a nossa cidade e o Estado, porque ele é muito relevante, a área é muito grande, e também vai ter um complexo gastronômico, cultural, lá, enfim. É uma mudança importante lá naquela região. Então, eu acredito muito no Estado, na cidade, e o nosso capital humano é diferenciado. E nada impede hoje, com tecnologia, você ter seu headquarter aqui, operar nacionalmente ou em outros países. Muito bom. Pessoal, queria abrir para 2, 3 perguntas, para a gente encerrar mais esse painel. Lá no fundo. Fala, Fernando. Marciano, antes de mais nada, parabéns. Tu é um símbolo para toda a nossa geração aqui de gaúchos. E dentro da tua fala aqui eu vi uma coisa bem importante e eu queria só corroborar contigo. Tu falaste que a grande mudança que tu tiveste na tua empresa foi eu comecei a ir de tênis para o trabalho, né? Ou seja, tu fez essa troca de marcha, que é o que a gente viu o Bruno falar antes, o que a gente viu nessa grande conversa aqui. E tu falaste também que tu está sempre aberto a juventude que quer trabalhar contigo, que está quebrando barreiras, indo conversar diretamente contigo, do que antigamente tinha um processo, né, de status até chegar na presidência. O que me parece que tu fala aqui é bem o que a gente vê muito falar na política hoje, dessa aliança, né, liberal-conservadora, né, a escolha de pessoas que estejam conectadas com os valores da tua empresa
e dentro dela tem toda essa liberdade dentro, como tu vem agora muito bem falar do Instituto Caldeira. Eu queria que tu desse um limite, até que ponto toda essa liberdade é válida dentro da tua empresa, ou se a busca na escolha dos recursos humanos, dessas pessoas que são identificadas com os valores da empresa, pesa mais. O que pesa mais? Ter essa liberdade dentro da empresa, né, no ambiente, no environment, ou ter essa dos recursos humanos, pessoas mais vinculadas com os valores da empresa? É uma boa pergunta. Sem dúvida, tem que ter uma identificação com o propósito e os valores da empresa. Assim como no mundo político, eu acho que a gente tem a possibilidade de fazer uma transformação e a gente vê uma nova geração de políticos mais alinhados com o propósito do país e sem o interesse simplesmente econômico ou de perpetuação de poder. Mas o difícil é lidar com isso, porque essas pessoas vêm com muita vontade elas são livres, eu falo, são pessoas livres. Elas não têm apego ao emprego, assim, não têm medo de ser demitidas. Então, saber lidar e tentar tirar o maior potencial disso e coordenar para um processo de entrega que é o desafio. Né? Essas pessoas, de fato, entregarem. Porque tem muita conceituação, como eu falei, todo mundo quer viver o mundo virtual. Eu vi o Bruno falando aqui no Insta. Hoje, o Instagram, o TikTok, não sei se você já conhece, que é a plataforma agora do momento, né? É uma plataforma chinesa. As pessoas vivem num mundo virtual, então muitas vezes o projeto que ela fez lá, o algo que ela está fazendo, ela quer também estar online, publicando para todo mundo, e isso muitas vezes ela nem conseguiu entregar o projeto. Então tem um aspecto todo de saber medir isso e de fato ver quem consegue fazer a entrega, que é o que é importante. Mais alguma pergunta, pessoal? Vou fazer uma última, então, aqui. Quando alguém não sabe do que é o TikTok, é bom pensar o seguinte: poxa, eu tô ficando velho. Então, procure saber. Marciano, o Portela e o Bruno falaram um pouco sobre sonho grande, né? Sonho grande, para nós, a Monte Bravo, além de ser parte da nossa cultura, significa sermos a melhor assessoria de investimentos do Brasil e atingirmos, em 5 anos, um montante de 100 bilhões de reais sobre nossa assessoria. Esse, para a gente, é o nosso sonho grande. E eu queria que tu fechasse falando, depois de tantas conquistas, de tanto crescimento ao longo de 20 anos no Agibank, qual que é o teu sonho grande? Bem, a gente quer, como eu falei antes, a gente tem 2 teses. Então, a primeira é ser reconhecido como o banco digital omnicanal, que tem a melhor experiência para as pessoas, né, nesse primeiro estágio de 50 anos, em torno de 50 anos ou mais, e que tem uma renda de até 5, 6 mil reais. Então, ali, nesse target, nós entendemos que nós temos a melhor proposta de valor hoje do Brasil. E isso, aí, podendo expandir para outros países. Sempre focado nesse cliente que está envelhecendo e tem uma renda de até 5 mil reais e possivelmente possa estar disruptado por uma atividade tecnológica. Eu vi um debate muito claro lá nos Estados Unidos, Pierre, falando de que algumas empresas como Amazon, Google, etc., começam a falar, em vez de ter uma sobretaxação de impostos para devolver isso para a população disruptada, elas começarem de forma privada a criar aí esse processo de renda continuada. Então, nosso sonho grande lá é ser esse banco que vai atender primordiariamente esse segmento da população e aos poucos expandindo para os outros. Mas é muito difícil você querer ser o banco completo. Por exemplo, o segmento que a XP atua já está muito claro e definido, o target de renda e o perfil de cliente. Então, nós estamos nos posicionando nesse cliente que nós entendemos que podemos ser relevantes. Muito bem. Mais uma vez, muito obrigado, Marciano. Prazer te ter aqui com a gente. Parabéns pela tua trajetória. Siga aí nos inspirando cada vez mais. Obrigado mesmo e espero muito poder contar contigo aí numa próxima oportunidade. Obrigado a vocês, parabéns pelo sucesso e sucesso mais ainda. Obrigado. Obrigado a todos.